Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca da Lei Maria da Penha. Vamos conversar sobre outros institutos, além daqueles que nós já trabalhamos nos momentos síncronos e assíncronos. Então, vamos complementar os nossos estudos acerca da Lei 11.340 de 2006. Vamos começar falando, nessa videoaula, sobre a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vou contar para vocês qual foi o problema aí, qual foi a divergência que nós tivemos na doutrina e na jurisprudência que precisou o STF se manifestar e o STJ também editar uma súmula para pôr fim à controvérsia sobre esse assunto. É que o artigo 88 da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, ele prevê que, se forem os crimes de lesão corporal leve, de lesão corporal culposa, esses crimes seriam dependentes de representação. Só que a Lei Maria da Penha, no artigo 41, diz que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Então, se a Lei dos Juizados Especiais, que é a 9.099, se ela não é aplicável às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, e se é a Lei 9.099 que dispõe que os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa são de ação penal pública condicionada à representação, lá no artigo 88, o que se conclui? Que se esses crimes forem praticados no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, eles, portanto, como não se aplica a 9.099 nesses casos, então esses delitos seriam de ação penal pública incondicionada. Por quê, professor? Entende-se que esse artigo 88 teria sido derrogado no tocante à Lei Maria da Penha, já que o artigo 41 da Lei Maria da Penha expressamente afasta a aplicação da Lei dos Juizados Especiais quando se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela busca punir com mais rigor o agressor, certo? E aí veio toda essa controvérsia. STF, um momento, decidia de um jeito, STF, outras vezes, decidia do outro. Aí, o que aconteceu? No julgamento dessa ADI, dessa ação direta de inconstitucionalidade, 4.424, o Supremo deu interpretação conforme a Constituição aos dispositivos da Lei Maria da Penha e assentou o entendimento sobre a natureza incondicionada da ação penal nos casos de lesão corporal leve e culposa envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Supremo ele pesou o fato de dados estatísticos revelarem que, na maioria dos casos, essa violência, essa lesão corporal de natureza leve, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, acaba por não representar, a mulher acaba por nem representar, ou mesmo afastar a representação anteriormente fornecida. Então, com isso, nessas condições, o agressor passaria, a reiterar o comportamento e muitas vezes agindo de forma cada vez mais agressiva. Então, o que o STF entendeu? Olha, deixar as mulheres decidirem sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar essa assimetria decorrente das relações histórico-culturais, e outros fatores. E isso não estaria deixando que a ação penal continuasse sendo condicionada à representação, nós não estaríamos aumentando a proteção dessas mulheres e não estaríamos fazendo o que deveria ser feito para evitar a prorrogação desse quadro de violências. Então, o STF entendeu não ser aplicável nas hipóteses de violência doméstica familiar contra a mulher, o que for disposto na Lei 9.099/95, independentemente da pena prevista. Então, em se tratando de lesões corporais em outro contexto, que seriam de ação penal, a leve e a culposa, em outro contexto que não Maria da Penha, são condicionadas à representação, isso não ocorre no âmbito doméstico, de violência doméstica familiar contra a mulher. No âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada. Certo? Quanto a esse artigo 16 da Lei Maria da Penha, o Supremo ele entende que subsiste, sim, a necessidade de representação para outros crimes, para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como crime de ameaça,
ou os crimes cometidos contra a dignidade sexual, né? Então, nesses casos, subsiste a necessidade de representação para outros crimes que não estiverem previstos na Lei 9.099/95. Por exemplo, crime de ameaça não está na 9.099/95, está no 147 do Código Penal. Os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, 225 caput, está no Código Penal. Então, nesses casos em que a lei, o Código Penal, nesse caso, e não 9.099, fala da necessidade de representação, isso subsiste, tá? O que não pode é aplicar a Lei 9.099, como seria o caso se nós estivéssemos aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, como nós estaríamos aplicando se permitíssemos que lesão corporal leve e lesão corporal culposa ainda dependesse de representação da vítima. Então, para pôr fim a esses questionamentos, o STJ deliberou pela aprovação dessa súmula 542, e aí a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Isso pôs fim ao assunto, professora? Não pôs fim. Existe ainda a questão, um debate, ainda não temos posicionamento sumulado, digamos assim, do STF, nem súmula do STJ sobre isso, mas a questão que ainda está em discussão é sobre o dolo. Por quê? Nós estamos tratando de uma lei que pune violência de gênero, né? Então, qualquer ação, Lei Maria da Penha trata de qualquer violência, né? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E como eu já falei para vocês em momentos anteriores, para que seja uma violência de gênero, tem que ficar evidenciada a consciência e a vontade do agente de atingir uma mulher em situação de vulnerabilidade. E isso só seria possível nas hipóteses de crimes dolosos. Então, existem doutrinas que não entendem da forma como o STJ colocou nessa súmula 542, dizendo que não se aplica essa incondicionalidade da ação penal quando se tratar de lesão corporal culposa. Por quê? Se o crime, mais uma vez, é culposo, ele não estaria abarcado pela Lei Maria da Penha, tá? Então, persistiria, como não está abarcado pela Lei Maria da Penha, persistiria o que está lá na 9.099. Então, alguns doutrinadores entendem que essa súmula deveria ser interpretada nos seguintes termos: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal dolosa resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública e incondicionada. Então, alguns entendem que um crime de lesão corporal culposa, né, que está lá no 129 do Código Penal, parágrafo 6º, praticado, né, contra uma esposa, contra uma filha, continuaria sendo de ação penal condicionada à representação, já que a Lei Maria da Penha não seria aplicável a esses crimes de natureza culposa. Inclusive, o STJ já deliberou pelo entendimento, uma revisão desse entendimento, fixando também uma tese que coloca que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico familiar contra a mulher, é pública e incondicionada. Então, afastariam da redação dessa súmula essa parte que fala da lesão corporal culposa. Tá? Mas isso não houve ainda a retificação dessa súmula formalmente falando. Que mais? Ainda nós temos que ver, pessoal, sobre a questão da retratação, da representação nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O que acontece aqui? O que é retratar? É você voltar atrás, é você se arrepender, tá? Pressupõe que você já exerceu um direito, tá? Ou seja, você já representou, né? Estamos aqui falando sobre os crimes que necessitam da representação da vítima. Nesse caso, a mulher já representou, ou seja, ela já manifestou o seu interesse em que aquela pessoa seja investigada, seja processada e seja punida na forma da lei. Representar é isso, demonstrar esse interesse. O que é você se retratar? É você se arrepender. Então, seria o caso, por exemplo, a pessoa que já representou pela persecução penal do agressor, nesse caso, ela se arrepender disso, tá? Retratar, portanto,
é você se arrepender de ter exercido um direito seu. Então, pressupõe que você já exerceu um direito. É outra coisa a renúncia, tá? A renúncia é quando você abre mão de um direito que você ainda não exerceu. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa redação do artigo 16. Porque esse artigo 16, ele fala em renúncia à representação. Como se a vítima tivesse abdicado de um direito que ela ainda não exerceu, né? E aqui trata-se, na verdade, de uma retratação e não a renúncia à representação. Então, se a Lei Maria da Penha fala lá em audiência, a ser designada antes do recebimento da denúncia, para que a vítima possa manifestar isso, significa dizer que já teria havido o oferecimento da representação. E essa representação é uma condição de procedibilidade para o oferecimento da própria peça acusatória. Agora, se a representação não tivesse sido anteriormente oferecida, sequer seria possível o agressor ser investigado, né? Ou o oferecimento da denúncia. Então, a gente precisa lembrar que em sede de violência doméstica familiar contra a mulher, quando é que é levada a efeito a representação? Lá no momento do registro da ocorrência, tá? A autoridade policial deve tomar termo essa representação da vítima. Então, aqui nós temos nesse artigo 16 um equívoco do legislador, impropriedade técnica do legislador, porque ele utiliza essa expressão renúncia nesse artigo 16, só que, na verdade, se trata de uma retratação da representação. E o STF, lembrando que ele já entendeu que a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, se forem praticadas no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, a gente não pensa nesse artigo 16 para os crimes de lesão corporal leve e culposa no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Essa aplicação desse artigo 16 da Lei Maria da Penha fica restrita a outros crimes que a persecução penal esteja condicionada ao oferecimento da representação. Por exemplo, o crime de ameaça do 147 do Código Penal, do estelionato lá do 171, parágrafo 5º, né, com pacote anticrime, é também condicionado ao oferecimento de representação. Então, temos que ter atenção a isso. Então, por força desse artigo 16 da Lei Maria da Penha, para que nós tenhamos a retratação, a representação, produzindo efeitos regulares nesses crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, já que a persecução penal está condicionada ao implemento dessa condição, nós temos que observar alguns requisitos, né? Nós temos que ter, para que nós tenhamos essa retratação, na verdade, já expliquei porque é uma retratação, esse artigo 16 está escrito de forma equivocada. Retratação da denúncia. Para que ela se opere e tenha os regulares efeitos, precisamos de quê? De uma manifestação da vítima perante o juiz em audiência, especialmente designada com essa finalidade. Para quê? Para que ela surta determinados efeitos, caso a retratação da representação tenha sido feita, por exemplo, perante a autoridade policial ou o Ministério Público. Pode a mulher, na própria delegacia, depois em algum momento, ou perante o Ministério Público, dizer, olha, eu não quero mais que o meu marido seja processado. Eu me arrependi de ter representado para que ele seja perseguido penalmente. Eu não quero mais isso. Então, ela oferece essa retratação perante a autoridade policial, pode. Perante o Ministério Público, pode. Mas a produção dos efeitos, nesses casos, fica subordinada à confirmação desse arrependimento perante o magistrado, certo? Então, na hipótese da vítima manifestar voluntariamente o seu interesse em não prosseguir com a persecução penal, por exemplo, por causa de uma reconciliação com o agressor, nada pode ser feito nem pela autoridade policial, nem pelo Ministério Público, nem mesmo pelo juiz, tá? Tem que ser feita também outra condição, outro requisito, que tenha a oitiva do Ministério Público. O Ministério Público precisa estar ciente, a oitiva dele, o opinar dele. E o terceiro requisito é o limite temporal. Tem um tempo para essa vítima retratar-se da representação. Tem que ser antes do recebimento da denúncia, até o recebimento da denúncia,
certo? Então, se a vítima expressar seu interesse em não prosseguir com o processo após o recebimento da peça acusatória, não vai mais poder ser feito nada, certo? Então, lembrando, não é que exista a necessidade de ofício, por exemplo, de que o juiz designe de ofício uma audiência para ratificação de representação anteriormente oferecida. Não, se ela representou, ok? Por exemplo, o crime de ameaça, ela representou, ou seja, ela manifestou seu interesse que aquele agressor seja punido, né? Seja investigado, processado e punido na forma da lei. Então, não tem que ser designada nenhuma audiência para que ela possa manifestar uma retratação ou ratificar a representação que já foi oferecida, não. Na verdade, a realização dessa audiência, ela só deve ser determinada pela autoridade judiciária, né, pelo juiz, nos casos de ação penal pública condicionada à representação, quando tiver havido uma prévia manifestação da parte ofendida perante a autoridade policial, perante o promotor de justiça, antes do recebimento da denúncia, demonstrando sua intenção de se retratar da representação que ela já ofereceu para o ajuizamento da ação penal contra o autor da violência doméstica. E aí o magistrado, ele vai marcar essa audiência justamente para verificar se aquilo ali foi voluntário, se foi espontânea aquela retratação e não por conta de uma nova ameaça, por exemplo, do agressor, né? Então, que ela tenha a liberdade da prática daquele ato. Então, se não teve nenhum, se antes, né, se não houve, em momento algum, qualquer manifestação da vítima quanto ao seu interesse em se retratar, não vai ser necessário ter uma audiência para isso. Não é marcar uma audiência, vamos ver se todas as mulheres que apresentaram uma representação contra os seus agressores para que eles sejam processados por isso, vamos marcar audiência para todas elas, para elas confirmarem na minha frente que querem que eles sejam punidos. Não é isso. Pelo contrário, se ela manifestar o desinteresse na continuidade daquela persecução penal, se ainda não foi oferecida a denúncia e ela manifesta perante a autoridade policial, perante o Ministério Público, que deseja retratar-se da representação, aí sim cabe ao juiz designar aquela audiência, certo? E aí, não sendo o caso, nós não temos nenhuma nulidade, por exemplo, decorrente da não realização dessa audiência, já que a lei não exige a realização dessa audiência de ofício para ratificação de uma representação anteriormente oferecida. A audiência, finalizando, ela vem para a necessidade de ratificar o desinteresse na representação, o arrependimento na representação, certo? Temos, inclusive, mais um tema importante relacionado a isso que nós precisamos destacar aqui, que é em relação à vedação à aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. E aí nós temos o artigo 17 da Lei Maria da Penha falando que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cestas básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. O que acontece? O artigo 17 dessa Lei Maria da Penha, ele dispõe que nos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, não pode, é vedada a aplicação de pena de cesta básica ou outra pena que implique somente o pagamento de pecúnia, o pagamento de multa, né? Isso ocorre, professora, em outros delitos que não esses que nós estamos falando, né, no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher? Ocorre sim. Exemplo, quando a gente tem uma pena restritiva de direito de prestação pecuniária. As restritivas de direito lá no Código Penal, pode olhar lá no artigo 45, né? Nós temos a possibilidade de pena restritiva de direito de prestação pecuniária. Assim como nós também temos a possibilidade de substituição de pena que implica o pagamento isoladamente de multa. Então, substitui uma determinada pena apenas pelo pagamento de multa isoladamente, só isso, só pagar. Então,
O que a gente percebe vendo aqui esse artigo 17? A gente vê que não pode aplicar isoladamente pena de prestação pecuniária, né? E nem substituir a pena aplicada, nesses casos de violência doméstica familiar contra a mulher, por outra que implique o pagamento isolado de multa. E também não pode ter aplicação de pena apenas de cesta básica, né? Pena de cesta básica. Então, a contrário senso, o que a gente percebe? Então, é perfeitamente possível a aplicação de uma pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito diversa da prestação pecuniária, né? Por exemplo, prestação de serviços à comunidade, cumuladas ou não com eventual pena de multa. Já que esse artigo 17, ele veda apenas a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Esse artigo 17, ele não veda a aplicação cumulativa da multa com outras espécies de pena. Então, o juiz ele pode cumular a multa com outras espécies de pena, né? Então, por mais que a Lei Maria da Penha não imponha o cumprimento obrigatório de uma pena privativa de liberdade, não é isso que a Lei Maria da Penha está dizendo, ela não impõe que os crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher tenham que ser punidos com pena privativa de liberdade, não é isso, tá? Ela não impõe pena privativa de liberdade na sentença penal condenatória. O que ela impede, né? A possibilidade de que seja aplicada isoladamente, por exemplo, uma pena de multa, uma pena de cesta básica, né? Uma pena que sozinha significa apenas isso. Por quê, professora? Porque aí, pessoal, nós temos que atentar para o seguinte: ao vedar essa possibilidade de aplicação isolada da pena de multa, a Lei Maria da Penha, ela deixa claro que o objetivo dela é desestimular o agressor da ideia de persistir na prática da violência doméstica familiar contra a mulher, né? Por quê? Porque não tem qualquer óbice, não tem qualquer vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, né? Não tem problema nenhum a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, desde que, né, isso que nós vimos no 17. Só que o agressor, ele vai saber de antemão que caso ele descumpra essas penas alternativas, aí isso poderá ser convertido em pena de prisão. Artigo 44, parágrafo 4º, né? Ao contrário do que ocorre com a pena de multa. Porque a pena de multa, quando você não paga, não é autorizada a conversão em pena privativa de liberdade. Certo? Artigo 51 do Código Penal. Então, quando a Lei Maria da Penha, ela veda a possibilidade, né, de se aplicar isoladamente a pena de multa, ela veda que o agressor possa ter esse benefício. Caso ele não cumpra a pena de multa, ele não teria, se fosse só a multa isoladamente, ele não teria a possibilidade de que esse descumprimento convertesse a pena dele em privativa de liberdade. Por isso que a Lei Maria da Penha veda que seja aplicada isoladamente só a pena de multa. Ela não veda que seja substituída por outras penas restritivas de direitos, mais uma vez, né? Mas essas outras restritivas de direitos, se o agressor não cumprir, aí ela pode ser convertida em prisão, tá? Então, a simples possibilidade de conversão em prisão de uma eventual pena restritiva de direitos aplicada ao agressor já serve como um fator de dissuasão, evitando que ele venha reiterar aquela prática delituosa, tá? Só lembrando, para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tem que verificar se estão presentes aqueles requisitos do artigo 44 do Código Penal, lembrando sempre desse artigo 17, certo? O STF, ele coloca até no entendimento dele que não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nem mesmo em caso de contravenção penal envolvendo violência doméstica, né? Contravenção penal, não sei se vocês lembram, seria considerada infração de menor potencial ofensivo. Seguiria o rito da Lei 9.099/95.
Se vocês, quem ainda não pagou o processo penal, também vai ver melhor essas questões relativas à Lei 9.099, na disciplina de processo penal. Pois bem, o que são infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapassa em 2 anos. E aí, as contravenções penais, por serem consideradas infrações de menor potencial ofensivo, seguiria o rito da 9.099/95. Mas nós já sabemos, artigo 41 da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher impede a aplicação da Lei dos Juizados Especiais aos crimes do contexto da Lei Maria da Penha. Então, mesmo que seja uma contravenção penal de vias de fato, por exemplo, né? Puxar o cabelo, tapa na cara, um cuspe na cara, enfim, vias de fato, está lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Ainda que seja vias de fato uma mera contravenção penal, se for praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, o STF deu uma interpretação extensiva e diz, olha, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, a noção de crime tem que abarcar toda e qualquer conduta delituosa, inclusive a contravenção penal, para que tenhamos efetivamente um combate à cultura de violência contra a mulher no Brasil. É por isso que o STJ editou essa súmula 588, que está aí para vocês. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E por que o STJ diz isso? Vejam, não se admite a substituição, se você olhar lá no artigo 44, não se admite a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito a quem for condenado pela prática de lesão corporal praticada em ambiente doméstico. Está lá no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. Tá? Por quê? É um crime que é praticado mediante o emprego de violência. É uma circunstância que impede o benefício da substituição da pena. Lembra que eu falei dos requisitos do artigo 44? Um dos requisitos está lá no inciso 1. Então, o emprego de violência na prática criminosa é uma circunstância que impede esse benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Então, ainda que seja uma mera contravenção penal de vias de fato, é considerado, para fins da Lei Maria da Penha ainda, como abarca o conceito de crime, para a noção de crime, segundo o STF, né? Abarca qualquer conduta delituosa, inclusive as contravenções penais. Então, mesmo sendo uma contravenção penal, nesse caso, como ela é praticada com violência doméstica familiar contra a mulher, não pode ter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Certo? Próxima aula, vamos falar sobre medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Bons estudos, não deixem de fazer a leitura da doutrina sobre esses temas.